Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, pra controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Ah, Senhor, não resisti, enfraqueceu-se o meu ser, eu não vigiei e contra Ti pequei. Senhor, como é ruim não Te sentir, é qual morrer. Senhor, estou sem Ti, preciso de perdão. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, pra controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Ah, Senhor, eu renasci, me perdoaste, revive, pra não mais pecar, Senhor, vigiarei. Oh, ah, Senhor, eu já venci o mal que havia em mim. Senhor, renasci, sim, renasci pra Ti. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, pra controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Cristo Senhor. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite, tempo de festa, de celebração,
por mais um ano de organização da SAF desta igreja. Que Deus abençoe abundantemente a vida das irmãs, que Deus faça prosperar o trabalho de cada uma de vocês e que a presença do Senhor seja notória no meio de vocês. Quero agradecer ao pastor João, à dona Alice, pelo convite. Que Deus abençoe os irmãos. Trago também um forte abraço dos irmãos da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós queremos desejar aos irmãos um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida desta igreja. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Peço aos irmãos para me acompanhar na leitura desse texto, que nos diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, certa vez perguntaram a uma mulher que tinha muitos filhos qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava. Então, prontamente, aquela mulher respondeu: Nada é mais volúvel que um coração de mãe. O filho a quem eu mais amo, a quem eu me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que sacie a sua sede, o que está estudando até que aprenda, o que não trabalhe até que se empregue, o que prometeu até que cumpra, o que deve até que pague, o que chore até que acalme. E com um olhar distante, aquela mulher completou: O que me deixou até que eu o reencontre. Meus irmãos, assim estava o coração daquela mãe viúva, que Jesus encontrou no caminho da cidade de Naim. Só que a dor daquela mulher era bem mais intensa, pois o seu único filho havia morrido. Meus irmãos, nós percebemos nesse texto que a esperança da viúva de Naim estava morta. Logo depois de curar o servo do centurião em Cafarnaum, como está registrado nos versículos de 1 a 10, partiu Jesus e toda a comitiva de discípulos e uma numerosa multidão rumo à cidade de Naim. A cidade de Naim ficava a 25 quilômetros de distância de Cafarnaum. E nas proximidades de Naim, segundo a arqueologia bíblica, havia certo número de antigas cavernas usadas como sepulcros. E o caminho que conduzia às cavernas, segundo alguns estudiosos, é o mesmo onde a multidão se encontrou com Jesus. Enquanto Jesus e os seus discípulos e a multidão que o seguia entravam pela porta da cidade de Naim, o texto nos diz que um cortejo veio em direção de Jesus e da multidão que o seguia. Meus irmãos, em nenhum momento de seu ministério evangelístico, Jesus caminhou sozinho. Ele sempre estava acompanhado de seus discípulos e também de uma numerosa multidão. E nesse texto aqui não é diferente.
Ao aproximar-se da aldeia de Naim, uma multidão seguia a Jesus. As pessoas queriam estar perto dele, queriam ouvi-lo, tocá-lo, para de alguma forma receber a cura e a solução para os seus problemas. Essa multidão que seguia Jesus estava contente, estava feliz, cheia de emoção e alegria. E isso, meus irmãos, por um forte motivo. Eles estavam com o Messias, com aquele que podia todas as coisas. Meus irmãos, mas algo aconteceu quando Jesus se deparou em frente ao portão de entrada da cidade de Naim. Nem todos que passavam por ali percebiam o fato. As pessoas passavam e nem sequer se importavam com o que estava acontecendo naquele lugar e naquela hora. Mas aquela aglomeração de pessoas vindo em sua direção chamou a atenção de Jesus. Meus irmãos, o que estava acontecendo era um cortejo fúnebre. Eles saíam pelo portão da cidade, porque segundo a lei judaica não era permitido sepultar o morto dentro de uma cidade judaica. E é por isso que os cemitérios ficavam de fora dos muros, e que tornava necessário então que se fizesse um cortejo levando o cadáver. Meus irmãos, e o encontro dessas duas multidões, da multidão que seguia Jesus e da multidão que seguia o cortejo, foi algo impactante. A multidão que saía de Naim estava infeliz, porque estava contemplando uma imensa tristeza. Estavam tendo como ponto de referência um objeto morto. Eles contemplavam um defunto, tinham como ponto de referência a morte. Andavam numa estrada que terminava num túmulo. Estavam caminhando para o cemitério. Meus irmãos, a perspectiva para essa multidão que seguia o cortejo era só esta. O ponto de referência estava morto. Era a maior tragédia que poderia acontecer a uma viúva, mãe de um único filho. A lamentação de uma viúva pela morte do seu único filho é o caso extremo de aflição. Aquele garoto, o único filho da viúva de Naim, representava a ela toda a esperança e investimento, todas as canalizações de esperança e projetos que aquela mulher tinha. Estava caminhando em direção à cova. A esperança da viúva estava morta. E com a morte desse único filho, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvai. E as pessoas acompanham aquela viúva rumo ao cemitério. Aquela multidão se condoeu pela situação daquela pobre mulher. Eles compartilharam de sua dor e por isso caminhavam junto com a pobre viúva, pois eles a conheciam, sabiam bem de sua vida. Eles tinham convicção de que aquela mulher estava sofrendo. Uma agonia controlava o coração daquela pobre mulher. E nós percebemos, meus irmãos, que a esperança da viúva desfaleceu pelo caminho. Meus irmãos, hoje, a esperança das pessoas também está morta. Aquele garoto, filho da viúva, representa para todos nós nesses dias, todas as canalizações de esperança que nós colocamos em coisas, objetos, sentimentos, ou pessoas que sucumbiram diante de nós. Representa todas as frustrações que certamente vivemos ou estamos vivendo. Meus irmãos, a esperança das pessoas hoje está morta. Certa vez, uma mulher que morava no interior de Minas Gerais, saiu de casa para procurar o seu filho, que há mais de 2 anos havia desaparecido. Ela só sabia que ele havia ido para São Paulo para conseguir emprego. Ela não tinha mais notícias, não sabia do seu paradeiro, mas aquela mulher foi atrás do seu filho. Chegando em São Paulo, procurando algumas pistas, ela encontrou o lugar onde seu filho trabalhava. Foi então que ela chegou, perguntou pelo seu filho, e ela então ficou sabendo que o seu único filho havia se envolvido com as drogas e havia morrido.
não estava mais presente. O que ela recebeu foi apenas o atestado de óbito, comprovando a morte de seu filho. Aquela mulher, numa cidade distante da sua, sem recursos, ela pediu a morte naquele momento. Ela perdeu o chão, ela não tinha mais esperança, ela não sabia o que fazer. E a sua esperança foi totalmente despedaçada. Meus irmãos, quantos não estão assim como esta mulher, que devido a uma frustração na vida, perderam a esperança? Quantas pessoas casaram pensando que o casamento traria uma felicidade total, genuína, e agora veio o casamento desabando diante deles, e estão desalentas, porque a morte desse projeto está chegando. Há também aqueles que colocaram sua esperança numa utopia política, acharam que o Brasil iria melhorar através de um bom projeto político, e o Brasil vai de caos em caos. Certa vez, um cientista disse que a ciência dos nossos dias iria melhorar até mesmo os genes dos homens, de forma que nascessem mental e psicologicamente melhores. Mas o que vemos hoje é o índice de homossexualidade aumentando, de crianças que parecem nascer com uma homossexualidade congênitas, crianças com todos os tipos e trejeitos, sem ao menos que saibam o que isso significa. A verdade, meus irmãos, é que a esperança das pessoas hoje está morta. Vemos com tristeza jovens e adolescentes, crianças e adultos com as mais variadas neuroses. A cada dia aumenta o índice de depressão entre os jovens e adolescentes. Depressões afundam a vida de milhares de pessoas, deixando-as sem esperança para a vida. Há também aqueles que estão terrivelmente felizes por causa da esperança que frustrou, e por causa disso não conseguem preencher o terrível vazio do coração. Meus irmãos, o homem está cada vez mais só, sem um significado para viver, dentro de um universo onde não se encontra, não se acha, onde não tem espaço para si mesmo. Certa vez um assaltante deu voz de assalto a uma senhora: a bolsa ou a vida? E ela prontamente respondeu, sem alterar o seu semblante: pode escolher, moço, pois tanto a minha bolsa quanto a minha vida estão vazias. A esperança das pessoas hoje está cada dia definhando. A esperança das pessoas hoje está morta. Meus irmãos, mas Jesus ressuscitou a esperança da viúva de Naim. Quando lemos a história da viúva de Naim, surge uma pergunta: o que fez Jesus quando olhou para aquela viúva desesperançada? A primeira coisa que o texto nos diz, que foi Jesus que olhou para aquela viúva desesperançada e sentiu compaixão por ela. Quando Jesus olhou para aquele cortejo, ele se dirigiu à viúva. Jesus, ao ver os olhos daquela mulher cheios de lágrimas e vermelho pelo tempo que estava chorando, ao ver as lágrimas que corriam dos seus olhos, ao assistir a agonia daquela pobre mulher, o texto nos diz que Jesus se compadeceu, ou melhor, seu coração se moveu de compaixão por ela. Meus irmãos, Jesus estava profundamente comovido pela dor daquela mulher. E o texto nos diz então, que Jesus se aproximou da viúva, olhou para a multidão que estava com ele, olhou para a multidão que estava com a viúva, e bem nos olhos dela, ele disse: não chores mais. Ou melhor, como nos diz o texto original no grego, pare de chorar. Queridos, as multidões que estavam assistindo a tudo aquilo ficaram perplexas, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer com as palavras de Jesus. Como pode o mestre falar a uma pobre viúva: pare de chorar?
O mestre está ficando louco. Meus irmãos, as multidões ficaram assustadas com as palavras de Jesus. Queridos, mas nós percebemos que de fato Jesus sentiu realmente uma profunda compaixão por aquela mulher. Ele se preocupou com a dor, com a aflição, com a agonia daquela mãe viúva. Ao se aproximar dela, é como se ele dissesse: ainda não é o fim, ainda não acabou, ainda há esperança para você. Jesus não aceitou o caminho para o cemitério para aquela mulher naquele dia. Porque no mundo que ele havia planejado, não havia estrada da morte para aquela mulher. Naquele dia e naquela circunstância, Jesus de fato se importou com a tragédia daquela viúva, com o drama daquela mãe. E nós percebemos no texto que ninguém solicitou nada a Jesus, nem o que ele deveria fazer, nem o que ele deveria falar. Ele agiu por sua própria iniciativa. Jesus interferiu. Jesus se importou com aquela viúva, mesmo que muitos que passaram pela mesma estrada não se importavam com ela, e muito menos com seu filho morto. Jesus parou e agiu para mudar a história de vida daquela viúva e do seu filho que estava morto. Jesus ressuscitou a esperança da viúva. Talvez para aqueles que estavam olhando, talvez não houvesse nenhuma esperança para ela. Mas para Jesus estava apenas começando uma nova história de amor e milagre na vida daquela mulher. Para a multidão que acompanhava Jesus, ele estava cometendo um grande equívoco ao tocar naquele morto. Pois a lei judaica dizia que se alguém tocasse em um morto se tornaria impuro e não poderia adorar na sinagoga. Mas Jesus não se importava com a lei, Jesus não se importava com a religião, pois ele sabia que ao tocar naquela mulher, algo diferente aconteceria, pois em vez de ficar imundo, ele estaria agora no processo de vencer a morte e a imundície. E o texto nos diz que no meio daquela multidão sem esperança, Jesus pediu para parar o esquife. Ele parou o esquife, o caixão, a morte. Jesus interferiu na vida daquela mulher. E ao interferir, Jesus fez uma total reconstrução na vida daquela pobre mulher. Meus irmãos, só Jesus pode parar a morte. Só Jesus pode fazer uma total reconstrução em nós. Só Jesus pode pegar o que está destruído e transformar em algo novo, algo vivo. E Jesus olhou para aquele que estava morto e disse aquela afirmação que o levantou: jovem, eu te digo, levanta-se. E de um modo mais misterioso, sua palavra de poder significou a vitória sobre a morte. Meus irmãos, em todos os momentos de ressurreição bíblica, nós vemos uma grande luta angustiosa dos profetas do Antigo Testamento, como Elias e Eliseu, que viveram situações como estas. Mas o que aconteceu aqui em Naim não foi um conflito prolongado, nenhuma luta árdua. Ouvimos simplesmente a voz de majestade de Jesus, e o jovem estava vivo e falando. A razão disso, meus irmãos, é que Jesus é Deus. Nada menos que Deus. Sua vitória sobre a morte é imediata e completa. E o texto nos diz que o jovem que estava morto sentou-se e começou a falar. A Bíblia não registra quais foram as primeiras palavras daquele jovem. Mas uma coisa estava certa: o jovem estava real e completamente vivo. E Jesus então restituiu o jovem à sua mãe, aquela que chorava e que estava desiludida.
Jesus pegou o objeto de desesperança daquela viúva e o devolveu vivo, e a esperança da viúva agora estava viva. E aqueles que foram testemunhas desse milagre estavam transtornados. Davam-se conta de que somente Deus poderia levantar os mortos. Por isso eles não se equivocaram em dar glórias a Deus. Deus estava revelando sua profunda preocupação e graça por seu povo em geral. E por isso eles diziam: Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, Jesus ressuscita a esperança das pessoas hoje. Agora, o que Jesus faz quando olha para essa multidão de pessoas desesperançadas? O que Jesus faz quando olha para mim, quando olha para você, que não tem mais esperança para continuar a caminhada? Quando olha para você, que investiu todo o seu futuro no seu casamento e agora o vê desabar? Quando olha para você que tinha idealismo políticos? Quando olha para você que tem vivido com enorme vazio no seu coração? O que Jesus faz quando olha para você que tem orado todos os dias pela conversão do seu filho ou do seu cônjuge, mas isso não acontece? O que Jesus faz em situações como estas? O que Jesus faz com a nossa falta de esperança? O que Jesus faz quando o curso da sua vida e das suas perspectivas só vai até o cemitério, até o túmulo? Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus tem poder para fazer a mesma coisa que fez em Naim. Ele se importou com a tragédia daquele povo. Ele se importou com o drama daquela viúva. Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo. Ele continua agindo entre o seu povo. Ele continua realizando milagres. Jesus não é indiferente às nossas dores. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Meus irmãos, em Jesus nós encontramos consolo. Nós encontramos a verdadeira esperança, mesmo quando a tragédia parece irreversível. Jesus ressuscita a esperança das pessoas hoje. Da mesma forma que Jesus interferiu na história daquela viúva, Ele tem poder para interferir na sua história. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. Ele sente o seu drama. Ele tem um coração aberto. Ele é o nervo do universo. O que fere você dói nele. Ele tem um coração aberto. Ele tem sempre uma palavra de consolo, mas não só uma palavra. Ele tem um espírito que é ação, que pode interferir na sua tragédia hoje. Só Jesus pode interferir na sua vida hoje. Só Jesus pode te curar. Só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode te curar todos os seus dramas, todas as suas dores. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus quer reconstruir teu casamento. Ele quer preencher teu coração desabitado. Ele quer preencher o teu vazio. Ele quer salvar você da morte. Ele quer limpar os teus pecados. Jesus está aqui. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer curar as feridas do seu coração. Meu irmão e minha irmã, hoje pode haver alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. Hoje Ele pode dizer ao teu casamento ruído: eu te mando, levanta-te. Dizer à tua vida moral e arrasada: levanta-te. Dizer ao teu coração despedaçado: ergue-te. Dizer à tua vida desestruturada: estrutura-te. Ele quer dar ordem de ressurreição, de vida. Jesus quer curar as feridas do seu coração. Jesus quer ressuscitar a sua esperança nessa noite. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós podemos andar com uma felicidade imensa em meio a qualquer catástrofe,
Porque o Espírito Santo de Deus é uma realidade de consolo. É uma presença que traz segurança a cada um de nós. Podemos andar com alegria, porque há um túmulo vazio lá em Jerusalém. Haja eclipse, chova sobre nós, alinhe os planetas, diminui o salário, aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, pois o fato maior é que o túmulo de Jesus está vazio. E Ele está aqui nessa noite, sentindo o seu drama, ouvindo a sua oração. Meus irmãos, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele trouxe esperança aos nossos corações. Quando amanhecemos cansados, desanimados, quando a depressão quer ser a nossa companheira diária, nós podemos dizer: Jesus está vivo. É por isso que eu tenho esperança para viver todos os desafios da vida. Meus irmãos, nós podemos ter uma motivação para viver e para andar, pois essa história fortalece a nossa fé, fortalece a minha fé. Este milagre fortalece a nossa fé. Revela aos nossos corações de que Jesus também tem o controle da nossa vida. Nosso ajuntamento aqui nessa noite se faz especial, não por causa da minha presença ou da sua presença. Esse ajuntamento se faz especial porque Jesus está aqui. Nada mais e nada menos. Jesus está com seu povo. Jesus está conosco. Creia que somente Jesus pode curar as feridas do seu coração e encher o seu coração de esperança. Jesus nessa noite quer dar ordem de vida ao teu coração. Que no nome de Jesus, que antes de você sair por aquela porta, você possa ouvir Jesus dizendo ao teu coração: não chores mais, pare de chorar. Que no nome de Jesus, que isso seja uma realidade constante nas nossas vidas. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Aproveite esse momento, coloque diante de Deus todas as suas angústias. Coloque diante de Deus as suas dores, as suas preocupações. Jesus está aqui. Aquele que venceu a morte, aquele que nos deu vida e vida em abundância, está aqui nessa noite e quer dar ordem de vida ao teu coração.